Hoje é terça-feira, dia 7 de junho de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca, comigo estão os pesquisadores Caio Prates e Francisco Eduardo Pires. O tema dessa semana é um pouco obrigatório. Com a divulgação pelo IBGE dos dados do Produto Interno Bruto, o Grupo de Conjuntura se reúne para repercutir os principais resultados dessa publicação importante. Eu quero chamar, primeiramente, o professor Francisco Eduardo Pires. Olá, o dado do PIB que foi divulgado pelo IBGE no final da semana passada foi um crescimento de 1% no trimestre contra o trimestre anterior. Veio um número bom comparado com as expectativas dos analistas no início do ano, né? Então, isso aí vai estar fazendo a todos, né, revisar os dados de crescimento do PIB para esse ano. O Caio vai falar aí de como é que o grupo está, quanto o grupo está pensando para esse ano. Nós já conversamos sobre isso, mas eu vou deixar isso aí para ele. Queria comentar aqui que, como nós já falamos em outros podcasts, né, nós estamos vivendo uma fase em que o dinamismo da economia vem vindo puxado pelo setor de serviços, que cresceu 1% nesse trimestre, né? Esse setor possui ainda alguns segmentos que estão se recuperando até agora da queda observada durante a pandemia. É o caso, por exemplo, das outras atividades de serviços, né, que compõem todos esses serviços usados pelas famílias, etc., que ainda se encontrava, até o final do ano passado, no nível abaixo do pré-pandemia, um pouco abaixo, 1,3% abaixo, e que teve um crescimento de 2,2% nesse trimestre, né? Nós todos sabemos como estão voltando todas aquelas atividades que estiveram paralisadas, né? Principalmente aquelas atividades de massa, né? E exigem concentração de pessoas, que estiveram paralisadas durante tanto tempo. Olhando pelo lado da oferta, olhando a produção ou produto, né, por setores de atividades, chamou a atenção que a agropecuária e a extrativa mineral sofreram retração, né, por fatores específicos, pontuais ainda, mas que não devem se repetir, principalmente no caso da agropecuária, dada a expectativa de uma safra boa neste ano, né? Então, mas nesse trimestre elas puxaram o PIB para baixo, né? A indústria de transformação, por outro lado, é um setor que começou a se recuperar devagar, né? Aparentemente, aquelas restrições que estavam travando o comportamento da indústria no ano passado, né? Principalmente fatores relacionados à disponibilidade de componentes, partes, peças no mercado internacional, aparentemente está havendo uma melhora nesse abastecimento de insumos, né? o que teria permitido esse pequeno crescimento, acho que não foi tão pequeno, mas da indústria de transformação no primeiro trimestre, né? Se a gente olha, mudando o foco para o lado da demanda, olhando aí os componentes, o PIB já não pelo lado da oferta, mas pelo lado da demanda, o consumo das famílias continuou se expandindo, ele já vinha se expandindo, continuou se expandindo a um ritmo bastante satisfatório, 0,7% nesse trimestre, que é mais ou menos o que atuado, o ritmo em que ele já vinha nos 2 trimestres anteriores. Esse desempenho, se a gente for anualizar, dá algo próximo de 3% de crescimento anualizado do consumo das famílias, né? Não por acaso, esse crescimento está muito próximo do crescimento da massa salarial real nos últimos 4 trimestres. Eu comentei isso aqui no podcast anterior, usando os dados
da PNAD, que quando a gente usa não o rendimento atual do trabalho, mas o rendimento efetivo do trabalho, né, aquele que realmente as pessoas receberam, né, é, junto com os dados de emprego, a gente conclui que a massa salarial cresceu também muito próximo disso, 2,7, 8, próximo de 2%. E, então, acho que é muito consistente com o dado de emprego. Então, o consumo está, até agora, indo bem. O pior resultado pelo lado da demanda, e esse sim inspira um acompanhamento cuidadoso, foi o comportamento do investimento. A formação bruta de capital fixo caiu 3,5% no trimestre, né? Bom, seria precipitado a gente dizer que tirar conclusões a partir dos dados de um trimestre, né? Porque esse dado, o investimento vinha surpreendendo, né? Em termos de bons resultados, chegou a alcançar 19,2% do PIB em 2021, que foi o nível mais alto dos últimos 7 anos. Então, um trimestre, será que muda ou não? Né? De todo modo, é um sinal amarelo. A gente precisa prestar atenção e vamos acompanhar esse comportamento do investimento daqui para frente com lupa. Né? Agora, esse mau desempenho foi explicado basicamente pelo comportamento da demanda por máquinas e equipamentos, já que a construção civil continuou positiva, né? A gente não tem no PIB o dado da demanda de construção civil, mas pela ótica da oferta, houve ainda uma expansão de 0,8% no trimestre da construção civil, é uma atividade que continua se expandindo, provavelmente continuará, mesmo que o ritmo arrefeça um pouco, mas provavelmente continuará, porque essa é uma construção, uma atividade que tem uma inércia muito grande. Você começa uma obra e essa obra persistirá por 1, 2 anos, né? Se for um edifício, se for uma barragem ou uma estrada, etc., por mais ainda. Então, atividades de construção que começaram ainda num período de juros baixos ainda estão prosseguindo, né? Toda a demanda em 2021 ainda estará impulsionando esse setor em 2022, mesmo que, ao longo desse ano, mesmo que o ritmo arrefeça um pouco. A produção de bens de capital, por sua vez, teve uma queda de 2%. Então, a construção civil subiu, a produção de bens de capital caiu, mas caiu 2%. Esses dois números estão longe de justificar uma queda de 3,5%. Então, o principal componente foi mesmo a importação de bens de capital, né? Mas, voltando aqui aos dados de produção, quando a gente olha os dados de produção de bens de capital desagregados por setor de utilização, aí a gente tem uma ideia aqui de quem pode estar, eventualmente, investindo mais ou menos em máquinas e equipamentos. E aí o que se percebe, o IBGE divulga essa informação, é que o segmento de bens de capital que está puxando para baixo o investimento em máquinas e equipamentos é o segmento de bens de capital seriados para a indústria, né? Tornos, máquinas vendidas de forma produzidas em série, né? E para a indústria. Enquanto que a venda de bens de capital para a construção civil, para o setor elétrico e para a construção civil continuam fortes, continuam crescendo bem. Então, a gente tem que olhar, observar essa coisa da indústria, acompanhar. E para o agronegócio, não é, Francisco? E para o agronegócio, desculpe, me falhou essa. O agronegócio acho que foi o que mais expandiu, né? A venda enfim, o agronegócio, com toda o crescimento da demanda internacional, dos preços internacionais, beneficiou muito o agronegócio, que está aproveitando para investir em máquinas, equipamentos, tratores, colheitadeiras, etc. Né? Enfim, se a gente olha para os resultados do PIB
trimestral, a gente vê que eles trouxeram boas notícias em termos de desempenho, mas também algumas nuvens, poucas, mas carregadas, né, em alguns setores específicos, de preocupação. Eu vou passar agora aqui para o Caio, que vai comentar um pouquinho a partir do que está acontecendo, as perspectivas aqui para o futuro próximo. Tá certo, Francisco. Bom, eu vou fazer alguns comentários sobre o desempenho do PIB, mas me concentrando basicamente em dois aspectos. Primeiro, essa revisão expressiva para cima que vem sendo feita para o desempenho, o crescimento esperado do PIB nesse ano, a partir do bom desempenho do primeiro trimestre e também porque já pelas indicações preliminares do segundo trimestre também se espera uma quantidade de crescimento. Há uma divergência dos analistas sobre a magnitude do crescimento, mas amplamente majoritária a posição de que haverá crescimento no segundo trimestre. E isso desencadeou essa revisão para cima. A maioria dos analistas está projetando um crescimento entre 1 e 1,5 esse ano. Os mais otimistas, entre os quais nosso grupo se inclui, estão esperando algo no intervalo 1,5 a 2. Então, eu vou fazer alguns comentários sobre essas projeções. Uma segunda questão que eu vou tratar é esse descolamento que está havendo muito significativo entre, por um lado, uma piora acentuada e que ainda está em curso, né, das condições financeiras, com o aumento da taxa Selic, aumento dos juros futuros, isso tudo num contexto de inflação muito elevada, e as condições financeiras apontando para uma contenção da atividade econômica, e, de outro, o desempenho efetivo do PIB indo na direção oposta, de, inclusive, uma aceleração na margem. E isso também acompanhado de resultados positivos, também surpreendendo positivamente do lado do mercado de trabalho. Então, vou procurar discutir esse aspecto também desse descolamento, se ele vai prosseguir, ou se, enfim, o que a gente pode esperar daqui para frente. Em relação às projeções, o que eu queria chamar a atenção é que esse crescimento de 1% do primeiro trimestre contra o quarto trimestre do ano passado, ele vem na esteira, se segue a um crescimento revisto na nova série do PIB com ajuste sazonal, o crescimento revisto para o quarto trimestre contra o terceiro, ele passou para ser 0,7%. Você emendando 0,7 no quarto trimestre com 1 no primeiro trimestre, no primeiro trimestre desse ano, você tem um crescimento acumulado aí em 2 trimestres de 1,7, que é em bases anualizadas 3,4. E esse crescimento, que é importante, é que com esse crescimento, o PIB do primeiro trimestre ele está 1,5 acima do PIB médio do ano passado. Quer dizer, ele gera um carregamento estatístico para o resto do ano de 1,5. Quer dizer, isso significa que se o PIB médio entre o segundo e o quarto trimestre for exatamente igual ao PIB do primeiro trimestre, sem nenhum crescimento na margem desse PIB médio, o crescimento do ano seria 1,5. Isso significa que, para o PIB crescer entre 1 e 1,5, como é a projeção da maioria dos analistas, o que está implícito nisso é um PIB médio entre o segundo e o quarto trimestre abaixo do PIB do primeiro trimestre. Teria uma queda do PIB, um PIB médio inferior ao do primeiro trimestre para acontecer isso que a maioria dos analistas está prevendo. Ocorre que, quando a gente, com os dados já disponíveis, vê que tudo indica um crescimento no segundo trimestre, na nossa opinião não será um crescimento tão pequeno, alguns acham que será um crescimento muito modesto, nós não achamos isso, pelos dados até agora disponíveis, que ainda são preliminares, obviamente, ainda estamos longe temos dados mais de abril, índice de confiança até maio, mas, enfim.
Nós esperamos, se a gente levar em conta esse crescimento do segundo trimestre, nós estamos imaginando que o PIB, o carregamento estatístico, que atualmente está em 1,5, né, vai subir para alguma coisa entre 1,8 e 1,9, quer dizer, no primeiro semestre, aí considerado como um todo. Ou seja, se no segundo semestre, o PIB do terceiro e quarto, portanto, se mantiver no nível do primeiro semestre, haveria um crescimento na economia entre 1,8 e 1,9. Esse que é o dado que isso significa. Então, tendo isso em conta, que na verdade esse carregamento estatístico vai subir quando se considerar o primeiro semestre como um todo, essa ainda fica menos provável, na nossa visão, um crescimento entre 1 e 1,5. Quer dizer, ele teria que o segundo semestre, o PIB médio no segundo semestre teria que ficar muito abaixo do segundo trimestre e razoavelmente abaixo do primeiro trimestre para que isso ocorra. Claro que existe mil incertezas sobre variáveis que vão influir nesse desempenho no segundo semestre. A hipótese que está parecendo mais plausível para a gente, por enquanto, é que a queda do PIB se concentraria mais no quarto trimestre, não no terceiro. Ele pode até cair, chegar ao quarto trimestre um pouquinho abaixo do primeiro trimestre, se é um cenário possível, mas a gente está trabalhando com um crescimento no ano de 1,7, 1,8, na verdade. Então, nessa faixa. Então, por isso que eu falei que estaria no intervalo entre 1,5 e 2. Bom, em relação à questão do desempenho, como entender esse bom desempenho do PIB nesse contexto de juros muito altos, inflação elevada, em princípio, esse bom desempenho pode ser atribuído, quer dizer, em tese, né, a duas ordens de fatores, né? Primeiro, um ponto que é muito explorado pelos analistas, o Banco Central destaca muito, o efeito defasado da política monetária restritiva sobre a atividade econômica. As estimativas variam um pouco, mas digamos que a estimativa padrão é entre 2 e 3 trimestres de defasagem entre a política entrar no terreno restritivo e isso afetar, atuar de forma a conter a atividade econômica. Então, esse é mais ou menos o quadro que se tem. Então, esse seria uma razão, né? O fato de que a política monetária ainda vai atuar com mais efetividade à frente. E um segundo fator que pode estar atuando são os fatores específicos que atuam na contramão da política monetária e que jogam para a expansão do PIB e não para a contração. Então, estariam neutralizando, de algum modo, o impacto contracionista da política monetária. Na verdade, as duas coisas estão ocorrendo. É uma combinação das duas. Entre esses fatores que estão atuando para expandir na contramão da direção da política monetária, esses fatores, ainda que temporários, eles têm sido muito relevantes. Um deles, o Francisco destacou, que é o avanço significativo da reabertura da economia, com o fim das medidas de distanciamento social, o aspecto mais visível do efeito de sustentabilidade econômica é no setor serviços. Ele tinha sido mais atingido, né, pela pandemia, foi o que se recuperou com mais retardo, mas atualmente ele já está 2,2% no primeiro trimestre, 2,2% acima do quarto trimestre de 2019, do trimestre pré-pandemia. É interessante que isso é ao contrário do que ocorreu com a indústria. A indústria teve uma recuperação rápida. Já no final de 2020, início de 2021, ela tinha ultrapassado o quarto trimestre de 2019, a indústria no conceito PIB, mas depois perdeu o fôlego. O dado desse primeiro trimestre mostra uma indústria levemente inferior ao pré-pandemia. Então, esse é o quadro que se tem. Então, o ponto que eu estou destacando é que esse avanço está um efeito reabertura está muito presente no fato de que o setor serviços vem liderando essa recuperação, esse crescimento da economia no período recente. Caio, deixa eu fazer uma observaçãozinha sobre isso. Sim.
Porque quando a gente olha o setor serviços por dentro, a gente vê que tem alguns segmentos, sobretudo o segmento de tecnologia da informação, que estão muito acima, aliás, que sofreram um pouco, pelo contrário, foram até, em certo sentido, beneficiados pela pandemia. É um setor muito dinâmico, que está muito acima do nível pré-pandemia. Aliás, está em níveis recordes. E alguns segmentos que esses ainda têm ainda, ainda ficaram mais para trás, e esses estão ainda impulsionando agora, que estão voltando ao nível anterior, né? Exatamente. Exatamente. Nessa tua linha, um destaque dentro de serviço nesse primeiro trimestre, um crescimento em relação ao quarto trimestre, foi o chamado outro serviço, onde se concentram serviços prestados às famílias. Mas o desempenho desse setor no primeiro trimestre foi já bastante bom e fez com que ele, que estava atrás do pré-pandemia, agora esteja acima do pré-pandemia, 0,8 acima. O serviço como um todo estão 2,2 acima, outros serviços estão 0,8 acima do pré-pandemia. Então, isso é só para sublinhar a importância do efeito reabertura nesse movimento recente do PIB. Um segundo fator que conta, nesses fatores que jogam, digamos, na direção contrária à contração que a política monetária tenta induzir na atividade econômica, é preços de commodities em alta, não só pelo efeito nas exportações diretamente, mas porque o aumento da renda dos setores produtores de commodities tem efeitos multiplicadores na atividade econômica. E há um outro fator importante ligado a essa alta de commodities, é que ele está afetando, contribuindo para a alta da arrecadação, arrecadação tributária, através de dois canais. Primeiro, que está elevando, sendo um componente importante da alta da inflação e do PIB nominal, na verdade, e há uma correlação estreita entre a arrecadação tributária e PIB nominal. E segundo, que quando o preço de commodities sobe, a tendência nossa histórica é que isso ajude a arrecadação tributária a crescer um pouco mais do que o PIB nominal. Então, seja pelo efeito PIB nominal, seja pelo efeito crescer acima do PIB nominal ligado a preços de commodities, o que acontece é que a arrecadação tributária está subindo, o que abre espaço para uma coisa que está acontecendo, aumento de gasto público dos estados e municípios, até do governo federal, que mudou a regra do teto e, com isso, pôde gastar mais do que a regra do teto na sua formulação original permitiria. Então, tem todo um espaço ligado a preços de commodities que bate na questão abrir espaço para o gasto público. Então, esse é um fato, um aspecto que eu queria destacar. Entre esses fatores mais específicos, entre estímulos temporários, fiscais e de outra natureza que estão ocorrendo, bom, como eu já falei, que é esse aumento de gastos viabilizado pelo aumento da arrecadação tributária. Outro também ligado ao aumento da arrecadação tributária são as desonerações tributárias, que estão se tornando cada vez mais, e agora está sendo discutida uma mega desoneração, né, por conta de combustíveis. Está na pauta atual da discussão do governo com o Congresso. E também isso viabilizado exatamente, em última análise, o espaço fiscal está dado pelo aumento da arrecadação tributária. Então, você tem esses estímulos fiscais, desse lado, aumento de gasto, que eu tinha me referido, desoneração tributária, e medidas pontuais que estão afetando basicamente o desempenho no segundo trimestre. Depois a gente vai saber como foi afetado positivamente o desempenho por essas medidas, que é a liberação dos saques do FGTS, a antecipação do 13º para aposentados, uma ampliação significativa do acesso ao crédito consignado, beneficiando as famílias mais pobres e assim por diante. A questão toda é que esses estímulos, esse conjunto de estímulos são estímulos temporários, quer dizer, gradualmente, embora seja difícil prever exatamente em que momento eles vão começar a perder mais força e ter menos impacto positivo sobre a atividade, mas eles gradualmente vão sair de cena. Então, isso é uma questão que se coloca e joga nesse cenário de um segundo semestre pior, na nossa hipótese, principalmente o quarto trimestre pior. Além dessa questão
da saída de cena desses fatores que temporariamente estão se contrapondo à política monetária na direção. Sim, outro fator é o fator sempre destacado pelo Banco Central, é que o aperto das condições financeiras, que, aliás, continua em curso, né? Selic, juros futuros continuam com viés de alta, vão ter um efeito defasado. Esse efeito tende a cada vez mais, à medida que vai se aproximando mais do final do ano e entrando em 2023, a serem muito mais efetivos. Então, a saída de cena de estímulos temporários e a eficácia muito maior da política monetária contracionista sobre a atividade é essa combinação de fatores que se leva a uma visão mais pessimista sobre o semestre da frente. Mas há mais fatores que a gente tem que levar em conta sobre isso. Quer dizer, o cenário externo é uma coisa chave aí. O cenário externo, dado esse quadro de inflação alta, a expectativa generalizada é que continue um aperto das condições financeiras, aperto da política monetária no mundo, em particular nos Estados Unidos, o aperto conduzido pelo Fed, que tende a ter um impacto muito grande no preço dos ativos, de um modo geral, no mundo. Isso tende a ocorrer, dada a permanência de uma inflação muito alta. Então, e esse quadro de aperto das condições financeiras do mundo tende a ser acompanhado por uma desaceleração que até agora não é muito visível, mas que tende a ocorrer a partir do segundo semestre e entrando em 2023 da atividade econômica, do crescimento global. Isso tende a ocorrer, e isso, em geral, tende a vir acompanhado de alta. O mundo nessas condições, de aperto das condições financeiras dos Estados Unidos e tal, desaceleração da economia mundial, tende a vir acompanhado por aumento, por valorização do dólar no mundo, por queda de preços de commodities. A única coisa que pode eventualmente inibir essa queda de preços de commodities é se continuarem havendo restrições de oferta muito poderosas, como por enquanto continua ocorrendo, em particular em petróleo. Isso pode se contrapor à queda de preços de commodities induzida pela desaceleração da economia mundial. Mas a tendência, ainda mais levando em conta que dentro dessa desaceleração da economia mundial, a China vai ter tudo indica que vai ter um papel relevante, como sendo um dos países que mais vai desacelerar em relação ao que cresceu o ano passado. Então, a tendência é uma tendência de queda de preços de commodities. E essa combinação de dólar em alta e preços de commodities em queda, se elas se confirmam, tudo isso, e o mundo crescendo menos, essa combinação de fatores é uma combinação particularmente negativa para economias emergentes como o Brasil. Então, a gente tem esse conjunto de fatores, né? Reversão dos efeitos, dos estímulos temporários, cenário internacional adverso, efeito defasado da política monetária, e chamaria para finalizar a atenção para duas coisas. Quer dizer, primeiro, a tendência é que a gente tenha uma desinflação mais lenta do que a maioria dos analistas ainda espera, e isso significando uma persistência maior, uma duração maior de um período mais prolongado de juros altos na economia brasileira, o que é obviamente negativo para a atividade econômica. Essa persistência da inflação, em certa medida, é a contraface negativa exatamente do que a gente está falando de bom no início, do bom desempenho do PIB e do desempenho muito bom do mercado de trabalho no período recente. As duas coisas tendem a dificultar o combate à inflação, embora sejam boas em si mesmo, elas têm esse efeito negativo que afeta o crescimento à frente. Uma coisa é o crescimento ocorrer, o mercado de trabalho se fortalecer num contexto de inflação bem comportada, contida. Outra coisa é no contexto atual, onde a inflação está muito alta. Então, isso cobra um preço. É uma boa notícia, mas cobra um preço adiante. Finalmente, um fator, aí para encerrar, um fator que tende também a entrar mais em cena a partir de agora e atuar negativamente para as condições financeiras da economia brasileira e, portanto, para o crescimento, via seu impacto em juros, futuros, câmbio, etc., é a incerteza fiscal. Quer dizer, a incerteza fiscal ela tende a ganhar uma dimensão maior a partir de agora. Em primeiro, porque não se tem a menor ideia do que será a política, o arcabouço fiscal, a condução da política fiscal no próximo governo. Então, isso é um fator por si só de incerteza.
em segundo, a todo o efeito dessas desonerações tributárias que a gente não sabe onde vão parar, que o governo Bolsonaro está fazendo, e a gente não sabe como é que isso vai bater que herança fiscal isso vai deixar para 2023. Então, tem outra coisa, que é a trajetória da dívida pública PIB, que houve uma queda da dívida pública muito forte no PIB no ano passado, e esse ano é bem possível que haja uma pequena queda adicional, quase perto da estabilidade, com um viés de pequena queda. Isso vai começar a ser revertido ano que vem. Então, a gente vai ter um quadro de volta à trajetória de crescimento da dívida pública PIB. Então, é todo um quadro que nos sugere o seguinte, que as condições de entrada da economia em 2023 vão ser muito desafiadoras. Quer dizer, parece bem provável que a gente tenha uma queda do PIB no quarto trimestre, e que o PIB do quarto trimestre acabe ficando abaixo do PIB médio desse ano, que significa um carregamento estatístico negativo para o ano que vem, ao contrário do que a gente vem tendo nos últimos 2 anos. Então, isso é uma coisa que tem que se levar em conta, e a gente vai ter um quadro de inflação e juros muito elevados ainda. A inflação em queda, os juros caindo mais lentamente que a inflação, que significa juros reais muito altos, como fator de inibição do crescimento. Tudo isso vai estar operando, afetando o desempenho do ano que vem. E para encerrar mesmo, entre os vários desafios que o próximo governo vai ter nesse quadro todo, diria que a premissa maior vai ser, para um desempenho razoável ano que vem, vai ser o governo conseguir mostrar um compromisso muito forte, muito crível com o fiscal, com a questão fiscal, definindo um arcabouço fiscal que seja crível no sentido de controlar a dívida pública à frente, e, nesse sentido, reforçando aquilo que é o fundamento da economia brasileira mais frágil atualmente, que é o fiscal. Em outros fundamentos a gente está bem, as contas externas, certamente, mas no fiscal é a nossa grande fragilidade em termos de fundamentos. E o outro desafio vai ser o desafio central daqui para frente, que é o de encaminhamento de reformas que permita uma elevação do PIB potencial. Isso vai ser totalmente chave a partir do ano que vem, e eu diria que essas reformas começam pela reforma tributária, nesse sentido de visando esse objetivo de elevar o PIB potencial. A grande dúvida é se o próximo governo estará à altura de enfrentar esses desafios. Essa é a grande incógnita. Bom, ficamos por aqui e até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.